Boa noite. Boa noite a todos. Como eu sempre digo, é com muita alegria que estou aqui, com muita gratidão, para darmos continuidade ao nosso estudo, que a gente já vem fazendo há um bom tempo. Antes de iniciar, vamos fazer uma pequena prece. Jesus, são suas as palavras. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Mas, Senhor, o teu dia é resplandecente e o teu trabalho divino é incessante. Urge, então, que aproveitemos a luz do dia para adiantarmos nossos passos enquanto brilha ainda o sol desta presente reencarnação. Ajuda-nos, Mestre, que nos dias de alegria reservemos um pouco de nosso tempo para aqueles que estão tristes. Que saibamos também dividir a nossa fartura com aqueles que pouco têm. Que, iluminados pela luz do conhecimento, saibamos clarear as trevas daqueles que vivem imersos na ignorância. Queremos, enfim, Senhor, seguir as tuas pegadas, trabalhando no bem, ajudando com amor, enquanto é dia. Que assim seja. Bom, vamos dar continuidade. Hoje nós estaremos falando sobre o capítulo 25 do livro Horizontes da Fala, de Miramês. E este capítulo inicia da seguinte forma: fazer o bem ao próximo, pensando na retribuição, é cobrir a fraternidade e caridade de egoísmo. O salário da palavra não nos pertence. Cabe a cada alma dar aquilo que tem de amor, de fé, de bondade, de gratidão e de tolerância. Porque são talentos que exigem circulação para brilhar mais nos sentimentos e exalarem profusão na consciência. Quando eu iniciei a leitura deste capítulo, imediatamente eu me lembrei das palavras de Jesus aos seus discípulos, quando ele disse: de graça recebestes, de graças dai. E com esse preceito, de Jesus, a gente pode compreender que a gente não pode, de forma alguma, cobrar por algo que a gente não pagou para obter. Não tem como. Basta a gente olhar para o sol, gente, todos os dias. Ele não vai escolher a quem que ele aquece, a quem que ele ilumina. Ele simplesmente envolve a cada um de nós, a tudo, a todos. Eu também pensei nas águas de um riacho. As águas de um riacho, se ela não corre, se ela fica parada, estagnada, o que acontece? Em pouco tempo, ali começa a se criar aquelas larvas de inseto, que provavelmente vão provocar doenças. Então, a gente não pode também, como essas águas do riacho, ficar estagnado, reter aquilo que a gente recebe. A gente, ao contrário, precisa sim doar, fazer circular, dar aquilo que a gente recebe, e de graça. A nossa palavra, então, comparada a um talento por Miramês neste texto, ela precisa circular, ela precisa ser distribuída, beneficiando a gente a todos aqueles que nos rodeiam, parentes, amigos de trabalho, da comunidade, porque, como bem diz Miramês aqui na primeira frase, né? Se a gente for pensar em retribuição, em recompensa por aquilo que a gente faz ao próximo, nós vamos estar, na realidade, deixando prevalecer o egoísmo no lugar da fraternidade e da caridade. E quando a gente vê essas palavrinhas, caridade e fraternidade, não tem como deixar de usar o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, eu fui lá buscar para a gente, no capítulo 11, eles mencionam que o egoísmo é a negação da caridade. Jesus, ele nos deu o exemplo da caridade. E Pôncio Pilatos nos deixou o exemplo do egoísmo, quando ele lava as mãos dizendo: que me importa? Este homem é justo. Por que vocês querem crucificá-lo? Só que Pôncio Pilatos, ele permite que os judeus conduzam Jesus ao martírio da cruz. E no Evangelho segundo o Espiritismo, Emmanuel nos diz
que é pela invasão desta lepra, o egoísmo no coração humano, que o cristianismo ainda não conseguiu cumprir toda a sua missão. Ainda no próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, a gente tem lá que a gente precisa se esforçar para eliminar essa couraça do egoísmo que cobre os nossos corações, para que a gente possa ser mais sensível com aqueles que sofrem. Hoje parece que está tudo tão distante, tudo assim pelas redes sociais, parece que se tornou comum todo esse sofrimento. A gente tem visto muita tristeza, muita dor, muito sofrimento, e as mídias, com essa enxurrada de informações, parece que tudo ficou banalizado, parece que se tornou comum, normal. E não, gente, a gente precisa desenvolver essa sensibilidade, essa compaixão para com o próximo. E essa verdadeira caridade, ela não é apenas aquela esmola, eu dar alguma coisa que está sobrando na minha casa. Eu já falei aqui sobre isso. A gente pode exercer a caridade, inclusive, através de palavras de amor, palavras de carinho, de atenção, de consolação, de encorajamento a todos que estão nos rodeando neste momento. É o dar de si, é se importar com o outro. Mas vamos continuar aí com Miramês. Ele vem nos dizer, então, para a gente não deixar congestionar nos nossos centros de força essa energia que é destinada à fala, assim como também não devemos usá-la para conversações inúteis. Nós já tivemos várias oportunidades aqui na segunda-feira de falar um pouquinho sobre esses centros de forças, que são os chakras, né? E já falamos como que eles estão conectados aos órgãos e glândulas do nosso corpo físico. Tem um livro que eu uso no curso de mediunidade, que é A Complexidade da Prática Mediúnica, de Valdeir Bezerra. E o autor nos explica neste livro que o centro de força laríngeo, né, esse que está localizado bem aqui na nossa garganta, mais ou menos na altura da tireoide, ele é responsável pela emissão da nossa voz, pela nossa fala, e também pelo controle das glândulas tireoide e paratireoide. E ele também controla a glândula timo, que está um pouquinho abaixo da tireoide. Então, a glândula timo, não dá para vocês verem, mas se colocar assim, um pouquinho acima do centro cardíaco, o centro cardíaco também controla essa glândula do timo, tá? Então, tanto o chakra laríngeo quanto o cardíaco controlam essa glândula timo. É aqui que está localizado, então. E esse centro de força laríngeo, quando ele está numa atividade normal, ele é responsável pela aquisição de conhecimentos. Ele é fundamental na conquista da sabedoria. E a gente sabe que a sabedoria é uma das asas que nós vamos usar na nossa evolução. E Miramês vem nos alertar aqui nessa frase, para a gente não deixar congestionar essas energias da fala. Ou seja, não permitamos o congestionamento do chakra laríngeo. E Alírio Cerqueira, no livro Energias do Chakra em Autocura, ele explica o que seria essa congestão de um chakra. Ele diz que a congestão ocorre quando há um acúmulo de energias em cada chakra, fazendo com que essas energias não possam ser utilizadas de uma forma adequada. E esse congestionamento que ocorre no nosso corpo fluídico, né, no nosso perispírito, é um processo semelhante às inflamações que ocorrem no nosso corpo físico. Então, ele compara esse congestionamento dos chakras à inflamação que ocorre no nosso corpo físico. Então, as regiões desse corpo fluídico, do nosso perispírito, que se encontram, vamos dizer assim, inflamadas devido a essa congestão, eles vão acabar produzindo uma hiperatividade dos órgãos ou das glândulas do nosso próprio corpo físico, resultando em quê? Em doenças. E no caso dessa congestão no nosso chakra laríngeo, a gente pode ter como exemplo o hipertireoidismo, laringite, enfim, são doenças geradas pela excessiva estimulação desta energia neste órgão, tá?
Então, quando a gente congestiona, né, essa energia destinada à fala, como mencionou Miramês, nós vamos estar prejudicando a área correspondente no nosso corpo espiritual e no nosso corpo físico. E de acordo com o livro Além da Matéria, de Robson Pinheiro, ele diz que quando ocorre isso, nós teremos dificuldade de nos comunicar com as pessoas em geral. Mas, principalmente, uma dificuldade de entender o mundo e a mensagem da vida. Vejam bem, vocês já viram pessoas se queixando ou vocês já sentiram um nó? Parece que tem um bolo aqui na garganta, né? Uma coisa assim que te incomoda, que você parece que não consegue respirar direito, falar direito, aquele bolo, aquele nó. Isso denota uma alteração neste chakra do conhecimento, que é o centro de força laríngeo, ou seja, uma dificuldade de entender o mundo. É uma dificuldade da gente compreender as mensagens que a vida está nos apresentando. Vamos ficar atento quando a gente sentir esse nozinho, esse bolo, essa coisa nos engasgando, tá? Então, todos os desequilíbrios, gente, de qualquer chakra, na realidade acontecem pela ausência de amor. O conhecimento, por exemplo, que está relacionado com o chakra laríngeo, né? Sem amor, ele vai produzir um abuso ou a sonegação deste conhecimento, né? O não uso. Quando uma pessoa abusa do conhecimento que ela tem, acaba acarretando um movimento de submeter outras pessoas à sua vontade. Não, eu que sei tudo, eu que conheço, então vou dominar as outras pessoas. Esse é um movimento que o indivíduo utiliza um conhecimento para estar manipulando ou prejudicando as pessoas que não possuem o conhecimento que ele tem, ou que possuem de uma forma limitada, né? O amor, portanto, gente, é ele o elemento gerador e catalisador dessas energias, que vão permitir o funcionamento equilibrado dos nossos chakras e, consequentemente, de todo o nosso organismo físico. E o Miramês pergunta aqui, você já meditou quantas lições valiosas têm vindo ao seu encontro por intermédio da fala dos teus semelhantes? Você já meditou? Principalmente nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo, a gente está tendo muita oportunidade, a gente está tendo muitas palestras, muitos estudos, são muitas lives com assuntos que podem nos fortalecer, nos esclarecer, nos abrir caminhos. Será que a gente já meditou sobre essas lições que a gente tem recebido? Como que a gente reconhece isso? Será pela gratidão? E de que forma seria esta gratidão em relação a todas essas lições que a gente tem recebido? Tem terapeutas que dizem que quando a gente é grato de verdade, sabe, aquele sentimento de gratidão que flui da sua alma, do seu coração, diz que todas as nossas células do corpo parece que elas estão sorrindo, sabe, quando você está grato realmente, de verdade, e que a nossa corrente sanguínea, na realidade, se torna focos de luz. Já imaginou nosso corpo todo iluminado? Pela simples palavra gratidão? Obrigada? Pois é, falando bem, por onde a gente transitar, nós vamos aprumar o nosso verbo nas linhas dos bons costumes. E vamos falar com discernimento. A Miramês diz pra gente, fala ajudando, fala aprendendo mais. Deves permanecer na palavra de Cristo, que é a mesma de Deus. E falando em palavra de Deus, quem teve a oportunidade de assistir ontem a live das mulheres, né, do Cefassis, que ocorre às 8 horas, elas estão falando sobre o livro da Joana de Ângeles, Convite à Vida. E a Júlia fez a explanação dela falando da palavra de Deus. Ela usou a parábola do bom semeador, as sementes são as palavras de Deus, e nós somos os semeadores. Como que nós estamos semeando essa palavra de Deus na nossa vida? Assistam se vocês tiverem oportunidade, tá? A live foi muito interessante. A palavra de Jesus Cristo é a palavra cordial, instrutiva, disciplinada, cheia de graça, de perdão, de caridade e de otimismo. É a palavra que faz sorrir os tristes, levantar os caídos e saciar os sedentos, que mata a fome dos estropiados e famintos.
eu fiquei pensando aqui, o que eu vou levar para eles sobre essa palavra de Cristo? Só posso trazer para vocês experiência própria, puro sentimento. Gente, onde que a gente encontra essa palavra de Jesus? A gente pode encontrá-la no Evangelho. Quem tem o hábito de fazer o Evangelho, vai de encontrar essa palavra. Eu não sei vocês, mas elas me alimentam, tá? Principalmente quando estou em dificuldades. Quero compartilhar com vocês uma experiência que ocorreu ontem, vivendo uma situação de angústia, de tristeza em relação a problemas familiares, né? Quem de nós não tem? Estamos aqui, né? Neste mundo de provas e expiações, então todos enfrentamos problemas familiares. E diante daquela tristeza, daquela angústia, eu resolvi abrir o Novo Testamento, só que antes de abrir, eu pedi, por favor, que eu abra numa passagem em que a palavra de Jesus me dê força, me levante, me dê esperança. Gente, foi incrível. Eu gosto de ler justamente onde está o meu dedo, onde eu abro. E eu abri no Evangelho de Lucas. E sabe qual que foi a primeira frase que estava ali para mim, da palavra de Jesus? Estava assim, filha, a tua fé te salvou. Sem comentários, né? Continuando a ler ali o Evangelho, eu comecei a chorar igual boba, porque é a palavra de Jesus que faz sorrir os tristes, que levanta os caídos, gente, que nos dá esperança, que nos fortalece. É isso. Vamos usar dessa palavra de Jesus na nossa vida, sempre, sempre, em todo momento, a todos os dias, tá? E Miramês continua dizendo, agitamos a nossa consciência dos outros quando nós falamos de coisas que o magnetismo inferior serve de veículo. E de onde que vem esse plasma decadente? Vem dos nossos sentimentos. É o mesmo éter cósmico, deturpado com a nossa inferioridade, com a falta daquela moral que Jesus nos apresenta como colunas básicas. Vejam bem, magnetismo inferior. Quando a gente fala dessas coisas, né, decadentes. Pois bem, ele está falando, Miramês, desse magnetismo inferior como um veículo do conteúdo das nossas falas. E ele pergunta de onde que vem esse plasma. Plasma é um dos estados da matéria, né? Na escola, pelo menos quem é da minha idade, mais ou menos, a gente aprendeu apenas 3 estados da matéria, né? Era o sólido, o líquido e o gasoso. Hoje a gente já tem mais esse 4º estado físico da matéria, que é o plasma. E ainda se fala no outro estado, que eu nem sabia, que é o condensado de Bose-Einstein. Mas a gente sabe que toda matéria, na realidade, ela é resultante das diversas combinações do fluido cósmico universal. Todo espírita sabe disso. Então, para a gente poder compreender melhor essa colocação que Miramês fez, vamos lembrar um pouquinho só, de forma rápida, sobre o fluido cósmico universal. Vamos lá no livro A Gênese, de Kardec. Ele fez um verdadeiro tratado lá sobre os fluidos, né? E ele explica que os fluidos, em sua origem, eles são neutros. Mas eles vão ficando impregnados das qualidades boas ou más dos nossos pensamentos. Então, os maus pensamentos, eles vão contaminar esses fluidos espirituais. Da mesma forma que um miasma deletério acaba corrompendo esse ar que a gente respira. E as transformações que nós promovemos nessa atmosfera fluídica que nos envolve, que é a nossa aura, que a gente já falou tantas vezes, né? Ela tanto pode se dar de uma forma consciente como inconsciente. Então, sob o ponto de vista moral, o Kardec fala que os fluidos trazem a impressão dos sentimentos que nós exteriorizamos. Dos sentimentos de ódio, de inveja, de ciúme, de orgulho, egoísmo, violência, ou ainda da bondade, do amor, da caridade, da doçura. E é justamente o que Miramês está colocando aí, gente, que é esse magnetismo inferior que vem dos nossos sentimentos, que vão denotar essa nossa inferioridade moral. Mas vamos continuar falando só mais um pouquinho sobre esse fluido cósmico, para que a gente não só compreenda o que Miramês nos trouxe hoje, mas para a gente assimilar essa informação de uma forma que a gente possa meditar nas nossas atitudes e que a gente procure se esforçar para fazer as mudanças cabíveis. Então, Kardec, no livro A Gênese, ele continua dizendo, após esse aspecto moral,
que em relação ao lado físico, os fluidos podem ser ainda excitantes ou calmantes, irritantes, suavizantes, tóxicos, reparadores. Em decorrência dessa realidade, existe assim uma facilidade de assimilação desses fluidos por nós encarnados. É como se a gente fosse esponja. A gente pega uma esponja sequinha, quando você põe ela próximo de uma água, de um líquido, ela vai se encharcar daquele líquido. É mais ou menos o que ocorre. Os fluidos, eles se encharcam desses nossos sentimentos. Mas como que a gente pode, então, se subtrair à influência desse magnetismo inferior, desse plasma? Miramês já deu a dica ali, em dizer que é a falta da moral que Jesus sempre nos apresenta. Então, gente, o meio, a maneira de se evitar é muito simples, porque ela depende da vontade de cada um de nós. A vontade, que é a alavanca que vai nos direcionar. Vocês lembram do capítulo que a gente falou, estudou na semana passada, que Miramês falou que dentro de nós já existe tudo o que precisamos? Pois bem, só nos resta então usar desta potencialidade que há em cada um de nós e através da nossa vontade, fortalecida pela fé, vibrar nessa sintonia de amor, da faixa do bem. Mas vamos continuar. Miramês fala, se você quer aprender com serenidade o vocabulário do amor, não deixe que a tua boca pronuncie sons deturpados pela invigilância. E não fales quando o mau humor apagar a tua alegria. Gente, mais uma vez, o vigiai. Vigiai e orai. Porque esse magnetismo inferior, ele pode nos envolver de uma hora para outra, quando a gente está menos esperando. É muito sutil essa influenciação, isso que ocorre. Por isso que a gente tem que estar sempre procurando vibrar no amor e estar nessa vigilância. Mas olha que interessante que Miramês vem falar. Ele diz, desprende-te primeiro dos entraves da contrariedade. Pede à natureza, à mãe poderosa que é a terra, em nome do Todo-Poderoso, um clima interno diferente. Vocês já pensaram? Pedir para a natureza, para a Mãe Terra, em nome desse Pai, desse Deus que nos ama, um clima interno diferente. Estou vendo que a Rose está aqui. Aí a Rose vai lembrar de novo, né, Rose, que eu sempre falo, a gente brinca. Vamos abrir a janela, olhar para esse céu azul e vamos imaginar. Eu faço isso para me acalmar, para me tranquilizar, como se fosse um manto de Nossa Senhora nos envolvendo. É aí, é a natureza, tá? Essa Mãe Terra nos envolvendo, e a gente pode sim fazer essa mudança. Porque se tiveres fé, logo verás as nuvens da melancolia passarem, carregadas pelos ventos divinos do amor, e o Cristo surgirá em ti. Mas se tiveres fé, e a natureza íntima pode ser mudada sim, dependendo do querer, da persistência, da confiança que você depositar em você mesmo e no Pai Celestial. A gente pode sim, gente. A gente pode usar dessa vontade, desse querer, tá? E se alimentar da palavra de Jesus, igual eu falei para vocês. Ali está o nosso alimento. Então, a gente pode mudar, sim, essa natureza íntima. A gente não pode falar, mas os pensamentos chegam e eu não consigo me libertar. Podemos, sim, usando da nossa vontade, desse querer. E nós estamos aqui estudando, angariando todos esses conhecimentos para isso, para fortalecer a nossa fé. E Miramês vem terminando a lição de hoje dizendo, confere com Cristo as tuas forças e começa a trabalhar, que não faltarão ceareiros do bem a te incentivar. Gente, vocês já viram iniciar algum trabalho na faixa do bem e que de repente não aparece um monte de gente querendo te ajudar? É uma coisa incrível. Você se propõe a realizar alguma coisa em razão do próximo, e quando você vai ver, você já não está mais sozinho naquele projeto. São muitos que se envolvem querendo ajudar. É uma coisa linda. Não só encarnados que vêm te ajudar, mas a gente tem todo esse amparo espiritual. Então, você não deve esquecer de falar bem, mostrando o nível de educação que a tua palavra já atingiu pela fala de Deus.
Então, gente, é isso que o Miramês nos trouxe hoje. Vamos nos esforçar neste trabalho, na seara do bem. Vamos usar da palavra de Jesus como nosso alimento, como nossa força, e vamos dar continuidade à nossa vida de cada dia, amparados por esta fé e pela presença desses ceareiros do bem ao nosso lado. Boa noite, Virgínia, boa noite, Rose. Obrigada a vocês que estiveram por aqui me acompanhando nesse estudo. Com a permissão de Deus, estaremos aqui na próxima semana para mais um estudo. Boa noite a todos e uma boa semana.